varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificaste e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Capítulo 3, 15. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Lemos 2 textos que falam da ressurreição de Jesus. E as epístolas falam isso direto também, da ressurreição do Senhor. Que ele venceu a morte, tirou pessoas do túmulo, ressuscitou pessoas também. E outro dia, nós falamos sobre isso, de ressurreição, que ele ressuscita espiritualmente também, falou, aquele que escutar o Filho de Deus, chegou a hora e agora é que os mortos, como em Romanos, mortos espiritualmente, e em Romanos, então os mortos são os insensatos, ouvirão a voz do Senhor, e os que a ouvirem a voz de quem? Do Filho. E a voz do Filho, nós lemos, é a palavra da fé. Tem que ser a voz do Filho para que a fé entre. E os que a ouvirem viverão, vão ressuscitar por causa da voz do Filho. Amém? Então, eu sempre, quando nós estamos conversando e vamos ficar perto de alguém, o propósito é ressuscitar aqueles que estão mortos. Porque a palavra da fé, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Amém? Quem? Jesus. Para a honra e glória dele. É assim. Amém? E o Espírito Santo ressuscitou. Então, quando Jesus não ressuscitasse, não teria salvação. Era no plano de Deus, ele ia morrer e ressuscitar. Então, a morte não tinha como deter ele lá. Como é que a morte vai deter o puro, o santo, que morreu e já estava na presciência de Deus, já estava escrito que ele não ia ficar lá, mas a Bíblia diz que ele não ia ficar, porque santo, puro, imaculado, a morte não tinha como prender ele lá. Então, é lógico também que o servo de Cristo, que morreu, vai morrer e morreu em Cristo Jesus, ele, para não ficar lá, ele tem que ser puro, santo e irrepreensível. Esses também não vão ficar lá, amém? Não vão para o inferno, vão subir para morar com o Senhor também. E isso tem que ser o desejo de todo aquele que vem a Jesus, amém? Que chega para escutar a palavra de Deus. Viemos aqui para quê? Para aparecer. Muitos vão na igreja para aparecer, porque em vários lugares tem muita oportunidade. Então, eu não vou nem para melhorar para Jesus, eu não vou nem para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, para ajudar os perdidos lá fora. Eu vou naquela reunião porque já é certo eu ter oportunidade. A oportunidade não é escutar a palavra e ser mais santificado. A oportunidade é aparecer para falar. Mas a Bíblia não diz isso, amém? Não diz isso. Então, se eu vou com esse sentimento para a igreja, vou para a igreja porque é um dia de culto, e se eu não for, vão falar que eu não fui. Isso está errado. Eu venho para cá porque alguém me salvou e eu passei a amar quando eu escuto ele, quando eu louvo a ele. Agora, não vir para não passar vergonha e depois o pessoal ficar olhando, porque não veio? Tem alguma coisa errada. Amém? Tem alguma coisa errada.
Tem alguma coisa. Então eu venho por obrigação, para não ser envergonhado. Não. Quando a gente passa a amar Jesus, a gente faz tudo por amor. E se for por amor, ninguém vem, nada de forçado, não tem outro sentimento. Eu quero é louvar, eu quero é escutar a palavra, eu quero crescer na graça, no conhecimento. Amém? E a ressurreição foi para isso, porque o Cristo que morreu pelos nossos pecados, como a Bíblia diz, foi para o perdão de nossos pecados, para redimir um povo, e ressuscitou, a Bíblia diz, para nós andarmos em novidade de vida. E a Bíblia diz que agora existe, sem esperança, agora uma esperança viva, 1 Pedro 1:4. Como? Por causa de quê? Por causa da ressurreição de Jesus Cristo. A nossa esperança viva está fundamentada na ressurreição de Jesus. Então, onde existe uma esperança viva, a causa é a ressurreição de Jesus. Uma esperança viva que vamos morar eternamente com Ele. Por causa de quê? Por causa da ressurreição de Jesus, que morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos, como Pedro disse, nós somos testemunhas disso. Amém? E quando o apóstolo Paulo fala, Cristo vive em mim, então significa que ele está afirmando que ele ressuscitou, o Cristo vivo vive em mim. Amém? Quem ressuscitou vivia no apóstolo e vive em todo aquele que crê. A vida que ele conquistou na cruz é revelada em nós porque ele vive. Amém? Por causa dessa ressurreição. E quando o Espírito Santo, agora não, mas quando o Espírito Santo descer, ele vai convencer o homem do pecado. Por quê? Porque não crê em mim. E mataram ele porque não acreditaram nele. Mas quando o Espírito Santo descesse, o Espírito Santo revelou aonde? Um poder incrível. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, ele foi declarado Filho de Deus em poder, depois que ressuscitou, pelo Espírito de santificação. Ele foi declarado Filho em poder, porque não ficou na morte. Ele saiu do túmulo. Amém? Então, quem é filho aqui? Tem que ser igual a Jesus. Declarado filho, agora nós somos filhos por adoção, declarados filhos por adoção, pela ressurreição dos mortos, em poder, por causa da presença do Espírito de santificação. Mesma coisa, amém? A mesma coisa. Aí os homens que escutaram a mensagem de Pedro, como nós falamos no capítulo 3, escutaram, que lemos aqui, que eles mataram Jesus, os justos pelos injustos, mas eles mataram ele. A Bíblia diz que eles se desesperaram e gritaram com aquela dor no coração e falaram, tem jeito para a gente? O que faremos para ser salvo? Perceba que a presença do Espírito Santo, pregando agora sobre Jesus, Jesus estava em pessoa falando, agora é o Espírito usando Pedro, covarde, agora cheio de autoridade, pregando e falando do que aconteceu com Jesus, falando o que eles fizeram com Jesus, os mesmos que falaram, crucifica, agora estão desesperados querendo a salvação. Olha o que o Espírito Santo fala, porque a Bíblia de Jesus falou, a palavra que eu vos digo que são espírito e vida, e quando ele ressuscita, ele diz depois, eu sou a ressurreição, amém? Eu sou a ressurreição, pela fé nós tomamos posse de quem? De Jesus. Então nós tomamos posse de quem? Da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é tudo isso. Amém? Jesus, então em nome do Senhor Jesus, Jesus tem que reinar aqui. Jesus tem que reinar aqui. Ele tem que ser o centro das atenções. Nós lemos em Romanos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso está de acordo com Isaías. Isaías também diz isso, que aquele que invocar o nome do Senhor, e o Senhor, lá Yahvé, o Deus de Israel,
E aqui o Espírito Santo usa a mesma palavra para falar de Jesus, aquele que invocar o nome do Senhor. Pedro está afirmando, esse Jesus, o qual vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Senhor do universo. Senhor do universo e Salvador. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome de quem? Então, se eu misturar aqui para vocês amar essa parede, não dá para invocar o nome do Senhor de acordo. Se eu revelar que o poder está em mim, que eu sou o detentor do poder, se eu passar isso, não tem como ser salvo. Qualquer mistura atrapalha, porque a Bíblia diz que é todo aquele, qualquer um, amém? Qualquer um, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo, irmão. A Bíblia diz salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor pedindo arrependimento é perdoado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor por incredulidade, a fé entra. Invocar de coração o nome do Senhor será salvo. E a salvação é dentro da alma. Não é salvação, eu não tenho casa, agora quero casa. Não, a fé não é nada disso. Não é nada externo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, essa enfermidade vai sair. Não, às vezes não, às vezes tu vai morrer com ela. Mas quando é para limpar a alma e glorificar o nome dele, será salvo. Aí é certo. A palavra da fé é essa. A fé não me direciona para um copo d'água, a fé não me direciona para uma fé exterior, só de boca. Ela transforma o homem interior, salva do mal, salva do pecado, salva da carne, salva do diabo, salva desse mundo. Jesus. Mas se invocar, saber que do Senhor, aquele que recebeu o nome que está acima de todo nome, aquele que nenhuma autoridade na face da terra tem poder acima do dele. Aquele que diz que o coxo, que Pedro, a fé que veio por causa do nome dele, fez o nome dele, levantar esse, você enxergará essa perfeita saúde. A fé que é pelo nome, invocar o nome, é acreditar que tu não tem saída para nada, você não tem como fazer nada por você, o mundo não tem como fazer nada por você, para te trazer paz, trazer alegria, para te levar para o céu. Quem invocar o nome é a autoridade, não é de superficial, só falando Jesus, 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 é tomar posse do poder que há nesse Senhor, amém? Aquele que o mundo rejeitou, Deus o fez Senhor e Cristo, Salvador e Senhor de tudo, amém? Temos que aí, se não auxiliar a pessoa, se não procurar conhecer mais Jesus, a fé salvadora não entra. Se não se render de acordo com a Bíblia, a fé salvadora não entra, amém? E o Senhor, em nome de Jesus, está aqui. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê, naquele que nele crê, opa, eu já sei que é tudo que ele representa. Ele se apresenta, eu tenho solução para a tua vida. Tu é insensato, tu é sem juízo, tu é pecador. Vocês são odiosos e vivem odiando uns aos outros. São mentirosos, não me buscam, nunca me invocaram. Vocês nunca quiseram saber nada de mim, são pecadores, infiéis, mentirosos. Olha o que ele está falando de mim. Amém? Você não presta, tu é mau, tu é corrupto, tu não tem nada de bom. Quem quer escutar isso? Mas quem está falando? A verdade suprema, a verdade que me conhece muito mais, nem em comparação ao que ele diz, ainda diz. Quem é que aceita isso? Você se conhece, irmão? Não é falar segundo a Bíblia, segundo a natureza corrupta.
Quem vai aceitar? Tu não se conhece. Claro que não vai aceitar. O papo é esse. Mas ele diz na palavra dele, e é verdade. O coração do homem é enganoso e mais perverso do que qualquer outra coisa. Aí ele depois diz, quem o conhecerá? Quem? Você? Você conhece o teu coração. Tu só anda mentindo para você mesmo, vivendo na mentira, se desculpando e achando que está na verdade. Como é que tu diz que se conhece? Quando eu falo que é mentiroso, você chama os outros de mentiroso e sendo. Como é que tu diz que tu se conhece? Você odeia mentira e fica com raiva quando alguém mente para você, mas tu vive a vida toda mentindo para os outros. Ele diz, eu, o Senhor, conheço e esquadrinho para dar a cada um aquilo que fizer por obras, de acordo. Amém? Só quem conhece? Ele. Glória a Deus. Então, qualquer pessoa que se apresenta ali tem um coração enganoso. Por isso que eles falavam que ia buscar ajuda no Egito, eram logo repreendidos pelo Senhor. Vai descer no Egito para pedir ajuda a ele. Vai descer. Vai no Egito. Entendeu, irmãos? Era o povo dele, ele não admitia que descesse em lugar nenhum para pedir ajuda. Aqui o povo dele, a igreja. Eu preciso muito para minha alma. Eu não vou descer ao Egito para pedir ajuda. Eu não vou pedir ao celular a voz de corruptos. Eu não vou pedir na sabedoria humana. Não vou. Ele falou, sabe o quê? Eu te dou direito a ter acesso a esta graça. Eu te dou liberdade para ir no trono da graça. Eu te dou liberdade para ir com confiança. Porque quem padeceu por você está à destra do Pai e sabe o que tu passa para interceder por você e te dar o escape na hora oportuna. Onde eu vou? Sabe quem é Jesus? Por isso que se eu ressuscitei com ele, eu saí do túmulo, a Bíblia afirma categoricamente assim, se já ressuscitaste com Cristo, se busque e pensa nas coisas de cima, onde Cristo está assentado, porque Cristo, que é a vossa vida, está lá. Está lá. Eu vou aonde? É esse Jesus que morreu e ressuscitou por mim. E é ele que as pessoas aí fora precisam, amém? Porque ele morreu por todos, não é para alguns. Ele morreu para transformar a vida de todos, não só de alguns, porque a fé, a palavra da fé, transforma não um, dois, todo aquele que crê, amém? Então, por quê? E tinha que ser esse sacrifício espetacular, tinha que ser o quê? Tinha que ser de alguém perfeito, amém? Não tem como um pecador se sacrificar pela humanidade, não poderia, tinha que ser alguém perfeito, o perfeito desceu, o perfeito nasceu no ventre de Maria, amém? Não veio de lá já como homem perfeito e começou a obra, não, ele foi gerado no ventre de Maria como um ser humano normal, só que gerado pelo Espírito Santo, amém? Aqui a igreja são seres humanos normais, nascidos de mulheres, porém gerados de novo pelo Espírito Santo de Deus, não segundo a carne, não segundo a vontade do homem, dos pensamentos, mas da vontade de Deus, criado em verdadeira justiça e santidade, a mesma coisa, amém? Para gerar Cristo dentro de nós, não só para um só, para todo aquele que crê, amém? Amém. Essa é a verdade da Bíblia, amém? E isso é a palavra da fé. Se eu amo a Deus pelo plano dele, eu amo a Jesus pela obra concluída. E com isso, vou me render ao Santo Espírito para glorificar Jesus. Eu quero que Jesus seja glorificado.
E a Bíblia diz que o Espírito, a obra do Espírito é fazer isso. A boca fala do que o coração está cheio. Amém, irmão? Isso é real, é verdade absoluta. O plano, que muitas pessoas falam com a maior naturalidade, a promessa vai se cumprir, porque o plano de Deus não pode ser. Então, o que Ele te prometeu vai se cumprir. Creia, irmão, é só esperar que o plano de Deus, a promessa vai se concretizar. A Bíblia diz que quando eu creio, se concretizou. E eu só vou vivendo a palavra, porque Ele disse que aquele que me ama é aquele que me obedece. Aí Ele fez uma promessa, que o que ama, Ele falou, afirmou, que ama, obedece, o que obedece será amado do meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Amém? Vai se manifestar como? Trazendo as coisas externas e as provisões que vai vir para a tua vida, é o que tu quer, temporal, passageira. Perdoa, santifica e glorifica. Olha a obra dele, a promessa. Porque o que dantes conheceu também o predestinou, e aquele que o chamou também o predestinou. E chamou, e justificou, e glorificou. Aconteceu tudo, amém? A promessa se cumpre, porque a palavra vai fazendo a obra, que é a espada do Espírito. E nisso eu sei, se eu creio nesse nome. Amém, irmão? É um nome que está acima de todo nome. Porque se tem uma autoridade diante de você, você não pode passar por ela. Tem obediência, tem que se cumprir, porque tem senhores, tem as autoridades, e tudo tem uma regra. Para você começar a agir, tem que estar sujeito àquela regra. A regra é, Jesus é o cabeça da igreja. E a Bíblia diz que Ele alimenta o seu corpo, alimenta através da palavra. Então a palavra, se eu me alimento através da palavra, é óbvio que esse alimento vai ser manifestado, que eu estou me alimentando dele, através de nossas vidas. Isso é uma verdade absoluta. Então, pensando que dá para esquecer disso, viver como se isso não fosse verdade. Mas a Bíblia diz que no dia do julgamento vai ser de acordo com essas palavras. Amém, irmão? A Bíblia diz que Ele morreu e levou nossos pecados para que mortos, para quê? Propósito, para quê? Mortos para o pecado. Está morto para o pecado? Olha a obra que Ele fez. Ele disse que já fez essa obra. Se eu creio nele, a Bíblia diz que eu já estou morto para o pecado. Para quê? Mortos para o pecado, pudéssemos. Só dá para ser servo da justiça se você morrer para o pecado. E a liderança diz que nós somos pecadores. Se somos pecadores, como é que vamos ser servo da justiça? Que a única maneira de ser servo da justiça é revelar que eu estou morto para o pecado. Eu prefiro acreditar na Bíblia. Eu prefiro acreditar nessas palavras aqui. Amém? É o que a Bíblia diz. É a palavra, tudo foi criado, a Bíblia diz, quando Deus começou a falar. Deus começou a falar, começou tudo a aparecer. Amém? Eu prefiro acreditar. Agora, quando o homem vai falando, vai só destruindo, só confusão, só guerra, só intriga. Mas quando ele foi falando, foi tudo aparecendo, e no final, o perfeito, sublime, o eterno falou, e viu Deus que estava tudo muito bom. Então, o que Ele está te dando aqui, o que Ele deu de Jesus e dá, Jesus é toda a graça para nós. Então, quando Ele deu tudo em Cristo Jesus, Ele viu que tudo era muito bom. Por isso que Ele vai falar para poucos. Entra, bendito do meu Pai, que se alimentou de todo o banquete que eu dei. Porque Ele disse que está tudo preparado. Coma. Porque um casamento é festa. Então Ele fala assim, ó, se alimenta.
nem só de pão viverá o homem, mas sim toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho uma comida melhor, fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Amém? Eu amo essa palavra. Passei a amar esse livro. Nunca pensei de gostar de ler. Nunca pensei. Nem lia. Só lia apaixonado. Existia uma autoridade dentro de mim que me levava a amar o Flamengo de uma forma louca. A amar a cerveja de uma forma louca. Aí chegou um nome que está acima de todo nome. Glória a Deus! Acabou. Aí essa autoridade dominou. Ele faz isso com todo aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus se manifestando. Jesus, é a solução, é a resposta para a humanidade inquieta, pecadora, sem sossego, doente. Por isso que a Bíblia diz sem problema nenhum, por suas pisaduras fomos sarados. Quem? Os insensatos, loucos, sem juízo, doentes, ficaram sãos. Mas há uma propagação da cura física. Ele não veio para dentro da gente para curar fisicamente. Ele veio para dentro da gente para despir o velho homem, estabelecer o novo. Amém? O aleijado andando, glorificando, está pensando que isso saiu da nossa santidade, nosso poder? Não. Foi o nome, a fé que é gerada pelo nome dele, fez o nome dele, o nome dele não é letra, fez o nome dele levantar-se do chão e vocês contemplar essa perfeita saúde. Perfeita saúde, espiritualmente falando, é um morto aleijado sem qualquer chance de se levantar e falar só a palavra da fé, do amor de Jesus. Nada de mistura. Que tem de medicamento aí que os homens criam que faz mal, não é? Ou não? Não é nem que faça mal. O remédio que eles criam para nós, quando tu lê a bula, tu fica horrorizado. Toma que é excelente, mas pode parar o teu rins. Aqui não. Pode comer que não te faz mal e te leva para o céu, te limpa, tira as imundícies, tira os teus olhos desse mundo perdido e coloca os teus olhos lá para cima. Aí se concretiza a palavra, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Tem que ficar olhando para onde? A Bíblia também fala, porque ela não deixa a gente sem saber. Ela fala, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Amém? E durante o dia, perceba para onde tu está olhando. Com os olhos espirituais, tu consegue ficar enxergando Jesus direto, olhando para Ele pelo que Ele fez, as palavras dEle, ligado com Ele. E tudo te irá bem durante o dia, revelar uma alma e o mundo espiritual falando, lá, perfeita saúde. Amém? Jesus tem que reinar. Se ele não for o centro das reuniões, de nossas conversas, é sinal que tu não crê como deveria. Porque eu vejo os homens horrorosos aqui na Bíblia se converterem e depois o Espírito Santo usar eles para escrever. Aí eu percebo que eles toda hora, Senhor Jesus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, toda hora eles só falam disso nas epístolas. Ele é Deus. João toda hora falando, ele é Deus.
Ele é o princípio de toda a criação. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Eles não sabiam falar outra coisa. Essas cartas aqui só exaltam uma pessoa, Jesus. E agora essas cartas foi para mim, para o meu ensino, para eu fazer o quê? Guiado pelo Espírito Santo. Mesmo Espírito, mesmo ânimo, uma só fé. Agora eu pego Paulo, Pedro, que ele não é um Deus de mortos, é um Deus de vivo, amém? Aí nós todos juntos, uma só fé, todo mundo unidos em Cristo, falando a mesma coisa, eles, Jesus, 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 e eu aqui na terra agora, depois de 2000 anos, Jesus, 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 não pode mudar, amém? Os verdadeiros cristãos que fizeram a diferença, eles só falavam de Cristo e esse crucificado. Só. Mais nada. Nada de sublimidade de palavra para que a vossa fé não fique apoiada em homens, mas no poder de Deus. Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.